Olá, estamos de volta a mais um podcast do CROMG, na terceira edição da Semana Tiradentes da Odontologia Nacional. E estamos recebendo aqui o Dr. Fernando Silveira. Olá, Dr. Fernando, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui É com um vocês prazer, hoje. viu, estar recebendo você aqui com a gente, né, nessa terceira edição que acontece em Poços de Caldas. Participou conosco lá em Ouro Preto, Ano passado, não foi é isso? verdade, ano passado a gente esteve E junto. agora aí, Vitor, tá vendo? Já tá aqui com a gente na edição, na terceira edição. Olha que já. coisa boa, né, Aretusa? Justamente. Quando ele faz um trabalho impecável, Aham. de excelência, ele foi convidado, né, novamente para estar aqui conosco, para brilhantar ainda mais o nosso evento. Muito obrigado por ter aceitado o nosso Agradeço convite vocês, imagina, novamente. é um prazer, cara. O Sempre que me convidarem, estarei o presente. prazer é nosso de tê-lo conosco mais uma vez, brilhantando o nosso evento. E assim, claro, né, como todo cirurgião dentista, nós queremos saber o que você trouxe para nós. Você já deu sua palestra hoje, Sim. você já deu um pouquinho do gostinho da sua odontologia, de como você a pratica. Nós já tivemos notícias de como foi a sua aula de marketing, né, de voltado para dentistas, para consultórios. Mas antes dele falar, Ah. ele vai se apresentar um pouquinho pra gente. Peraí, me né? perdoa, Aretusa, me perdoa. Vai Não, ser... imagina, vamos Doutor lá. Fernando, se apresente pra gente um pouquinho. Vamos lá, meu nome é Fernando Silveira, eu sou dentista há 20 anos. Eu tenho, na verdade, pai e mãe dentista, então a odontologia está na minha vida. Não faço somente 20 anos, mas muito mais, né? Eu me lembro quando eu entrava no carro dos meus pais, por exemplo, que não podia pisar porque tinha moldagem do chão, né? Com Olha. Tupperware indo para laboratório. Então, odontologia é uma coisa que faz parte da nossa vida lá. Cara, eu sou dentista clínico, faz 20 anos, a gente tem uma clínica em Ribeirão Preto, uma clínica muito legal, inclusive. Mas eu tenho mais 3 empresas. Eu tenho 3 empresas, todas elas na área de odontologia. A gente tem uma empresa de cursos, em que a gente faz cursos realmente muito legais. A gente tem uma assessoria, hoje a gente tem 118 assessorados. Olha São só, que 118 bacana. clínicas que estão sob a nossa tutela para que a gente consiga alavancar essas clínicas e esses dentistas profissionalmente. E eu tenho um laboratório de prótese. Hoje a gente faz cerâmicas para 14 estados do Brasil. Nossa. Então a coisa vai funcionando, e como a gente tem outras empresas, não tinha a possibilidade de nós não nos dedicarmos à parte empreendedora, né? Então eu precisava de entender como é que funcionava tudo, e à medida em que eu fui me inserindo nesse meio de empreendedorismo, eu fui ficando, cara, fascinado por controle, por resultado. Eu sou um cara obcecado por performance, não só no consultório, porque um pouco das frustrações dos dentistas está ligado a isso. Às vezes o cara é bom dentista tecnicamente, ele é bom, mas ele não tem a valorização que ele merecia ter. E só a parte técnica não é garantia de, né? Não é garantia de que a pessoa vai ter êxito, vai ser bem-sucedida, enfim. Então, eu tenho 4 empresas, eu trabalho nessas 4 empresas, cara, 10 períodos na semana. E é uma jornada, Pois é, como que Intensa. conseguia é uma isso jornada tudo, né, atribulada, doutor Vitor? É intensa. é cheia. Mas assim, ó, eu não me sinto exaurido no fim da semana. Se formos contar em horas trabalhadas, dá mais de 40 horas também. Dá mais, Se for com pra certeza. CLT, Eu chego mais cedo um pouquinho, então umas 8 horas, 8 e pouquinho tô na clínica, cara, eu não saio antes de 8 e pouquinho, Então a 9 horas. gestão eu não faz saio. parte do seu dia. Do meu dia a dia. Porque a gente tá gerindo o laboratório, gerindo a assessoria, gerindo a empresa de cursos e, obviamente, que gerindo a nossa clínica, porque eu faço entre 250 e 300 dentes todos os meses. É uma quantidade grande de reabilitações que são feitas mensalmente. E o que a gente não pode esquecer é que essas reabilitações, em algum momento, elas demandam cuidado contínuo. Então não adianta ficar só produzindo boca e cuspindo boca para fora e vai entregando boca, sem que a gente tem que cuidar dos pacientes que são nossos pacientes durante todo esse tempo. Eu tenho trabalho de 12, 14, 15 anos que ainda estão bons e que possivelmente vão ficar mais bons anos na boca desses Que é o pacientes acompanhamento ainda. que a gente tem que fazer, realmente. Que é a validação do que a gente está fazendo tá certo. Isso. O tempo em odontologia, diferentemente um pouco da área médica, que você vai numa consulta e seu estado pode mudar, em odontologia a gente tem a confirmação de que algo que foi decidido e executado foi assertivo,
quando o tempo nos mostra que aquilo ainda está em boca, como se fossem as estruturas que Deus nos deu. É verdade. Então é isso, cara. A gestão é algo que é do meu dia a dia. Eu tenho não é aptidão porque eu aprendi a gostar, mas eu tenho essa parte da minha semana que me demanda isso, que aqui não está sendo direcionada para atendimento. Eu atendo todos os períodos, de manhã e tarde, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Ainda vou para laboratório, vou terminar 100% dos casos externos, passam por mim, 100% dos casos externos. E aí, nós somos hoje em 36 pessoas. Então, grande parte dessa gestão hoje, ela é feita por pessoas que estão conosco, que fazem a roda gigante girar, sem que haja necessariamente a necessidade da minha presença ali. Foi aí que entrou o marketing odontológico? Aí assim, isso foi um pouco naturalmente introduzido na minha vida. Meu pai foi um marqueteiro de mão cheia. Ele ia comprar um quilo de carne e ele saía de lá com o açougueiro, o paciente dele. Tem gente que tem essa facilidade. Tem gente incrível, que tem esse né? tipo. Eu fui introduzindo isso, né, de uma forma mais atual no meu dia a dia, e também fui estudando. Eu fui entendendo o que era viável fazer, quais são os conceitos, cara, da publicidade para produtos, e a gente não pode tratar a nossa área como produto. Então tinha necessariamente que haver uma diferença entre atuar no âmbito do marketing, da publicidade, da comunicação, sem que houvesse um viés mercantil, como se parecesse que eu estou vendendo alguma coisa que não necessariamente precisa ser vendido. Não é Então, fácil. eu sempre tomei conta em relação a isso. Quanto a isso, eu fiquei um pouco curioso quanto à sua formação. Você está contando pra gente, né, sobre um pouco da sua história, né, sobre sua visão de futuro, sobre a sua visão de gestão. Mas além de se formar em odontologia, você também tem curso de gestão, curso de técnico de prótese? Como que é essa questão assim, de administrar a tudo? prótese não, eu não sou técnico de prótese. Tá? Você é dentista? Eu sou dentista, vou lá dar os meus pitacos, eu consigo ter a visão de como é que aquele trabalho que está num modelo, seja de gesso, seja um modelo impresso, como que ele vai se comportar em boca. Então, antes dele ir para a boca e chegar na boca e a gente ter lá possíveis demandas no sentido de alteração, eu vou lá para dar os meus cortes, mexer alguma coisa, eventualmente fazer uma maquiagem, aquilo fica pronto para ser expedido, aí vai embora ou para outros dentistas ou para nós mesmos. Outra curiosidade, odontologia digital ou continua ainda Não, na maquiagem? Na verdade, a odontologia digital, ela Acabamos de falar, né? Ela a gente acabou de falar sobre isso. Ela está digital, mas é a mesma odontologia. Nós não podemos, o básico. Nós não podemos entender em algum momento ou crer em algum momento que a odontologia digital é diferente do que nós fazíamos de forma analógica. Na verdade, nós temos hoje até mais recursos para fazer o que nós já fazíamos sem aqueles recursos digitais da época. Então, por exemplo, hoje você tem um OculoSense, que é um carbono totalmente digital. Cara, você tem um carbono que te dá dados estatísticos, te dá porcentagens, mas o conceito de oclusão ele é analógico e ele é secular, sempre existiu. Conceitos e padrões estéticos, cara, hoje existem, cara, muito mais do dia a dia dos dentistas estarem fazendo casos de laminados, fazendo casos de resina e tal. Não era comumente feito com tanto volume como se faz hoje. Mas os conceitos são os mesmos. Se você for estudar os conceitos estéticos, aqueles dentistas, cara, seculares que tinham aqueles conceitos estéticos, aquilo é a mesma coisa hoje, só que em conceito digital. Você tem máscaras prontas e tudo mais. Então, eu sou um tarado pela odontologia digital, meu fluxo ele é todo digital hoje, mas todo ponto digital precisa ter um viés analógico. O dentista precisa entender que o que ele faz de, tipo, escanear uma boca não é mais fácil, é mais difícil que moldar uma boca. O cara precisa entender sobre princípios e fundamentos de uma boa moldagem, o que ele precisa fazer para fazer um bom afastamento, um bom preparo, para que a luz do scanner obtenha as imagens que uma moldagem também te entregaria. Então, para finalizar, a odontologia está digital, ela não mudou para o digital. Agora a gente voltando no marketing odontológico, a gente sabe que
o cirurgião dentista, muitos deles, é muito difícil conciliar a carreira e pensar ao mesmo tempo na sua gestão, na sua divulgação, né? Então, qual a mensagem que você deixa para o cirurgião dentista nesse sentido no marketing odontológico? A gente tem uma crença da gente achar que o marketing é algo que deva ser olhado com um olhar ruim, negativo, pejorativo, enfim. Sim. Marqueteiro, né? O marqueteiro ele é mal visto, como se ele vendesse Mas algo... foi o que a gente aprendeu na graduação, antes das legislações, antes das permissões, né? Antes da fotografia, do antes e depois. Concordo. É que eu sempre briguei muito em relação a isso, porque assim, não se trata somente de antes e depois, ou se pode, se não pode. Aquilo que está sendo comunicado vale muito mais se antes ou depois. Porque, por exemplo, o antes ou depois, ele pode ser muito mais honesto do que uma fotografia que não tem antes e depois, mas que faz uma promessa totalmente imprópria ou que não será possível de ser concretizada ou algo nesse sentido. Então, a gente precisa entender, cara, que a comunicação ela vai ajudar o dentista, ela vai ajudar na vida do dentista. Ela se for feita de maneira decente, com decência, eu digo, com com a responsabilidade, forma né? como deve ser feita, Aham. ela só traz benefícios, porque ela enaltece a profissão, ela faz com que aquele cara que está promovendo aquele dentista que está promovendo aquele trabalho seja devidamente valorizado. Então, assim, eu quero incentivar os dentistas a praticarem o marketing, que não é algo do dia a dia do dentista. Todo dentista me fala: Silveira, eu não tenho tempo, Silveira, eu não sei fazer, Silveira, não é do meu dia a dia, eu tenho dificuldade e tal. Isso tudo é passível de ser treinado também. A gente passa a ser esse cara da comunicação, a gente passa a enxergar possibilidades de nos comunicarmos de forma muito fácil e menos morosa. Quando o cara acorda e fala: hoje eu tenho que produzir conteúdo. Isso, à medida em que o tempo vai passando e a gente vai melhorando, vai ficando mais leve, vai ficando mais fácil. Mas eu vejo muito mais dentistas que entenderam o quanto a comunicação é importante e fazem isso tão bem como fazem a odontologia, se sentirem realizados, do que os dentistas que ainda insistem em eu não gosto de fazer marketing, eu não gosto desse marketing, eu não concordo com esse marketing. A gente tem duas linhas. Uma linha realmente ruim, fútil, banal, cara, mercantil, e a gente tem a linha séria, assim como a odontologia. A gente Então tem... essa história está mudando, né? Eu acho que sim. Eu acho que os dentistas estão tendo a consciência de que é uma habilidade que precisa ser desenvolvida, estudada, trabalhada e introduzida no seu dia a dia, né? A gente não pode achar que gestão, administração, processos sejam algo que, cara, que tragam algum tipo de trabalho para o dentista. Ao contrário, como eu havia mencionado, essas 36 pessoas, elas trabalham e para elas todas os processos estão muito claros. Então, por exemplo, eu estou fora, mas as minhas 4 empresas elas estão rodando e ninguém me chamou no WhatsApp, ninguém ligou nada. Ou seja, elas estão rodando porque os processos estão muito segmentados, muito claros. Quem está dentro desses processos também está muito claro para eles o que cada um tem que fazer. Existe um plano estratégico também para isso. Cara, esse copo está aqui, amanhã se ele faltar água, como é que a gente vai fazer? Cara, então pega água de algum lugar, põe água, cara, se não tiver água vai servir um refrigerante. Quer dizer, tem todo um hall de soluções para eventuais adversidades que a gente vai encontrando. E isso me transforma num dentista melhor lá na clínica, porque eu tenho a capacidade de trabalhar como dentista sem me preocupar com as minhas outras empresas, e ao contrário. Porque você conseguiu gerenciar o tempo. Sem dúvida. E teoricamente, ao longo desse tempo, tudo que é possível de acontecer como problema, como adversidade, como intempérie, qualquer coisa, já foi previamente pensado e já tem uma solução para aquilo. E fora conhecer os números do seu negócio, entender onde há o eventual déficit, o que pode ser melhorado, até mesmo para crescimento, onde eu quero chegar. É claro que os primeiros anos você facilmente tem mais crescimento, porque você não fazia nada, aí você faz um pouco, já é o dobro.
Mas, Sim. por exemplo, a gente que vem crescendo ano a ano, tive 1.600% em 7 anos de crescimento, para crescer agora é mais difícil, porque nós já crescemos muito, então agora para eu dobrar o meu crescimento é um batalhão, não é pouquinho. Então assim, ainda assim a gente vai fazendo alguns ajustes finos, a gente vai conhecendo o nosso negócio. Eu fico pensando no recém-formado. Não é meio assustado esse mercado na hora que ele entra? Eu acho que ele está melhor do que antes no mercado. Acho. Eu acho que você tem mais possibilidades hoje se você fizer realmente o que precisa ser feito. Quando eu me formo, não tinha nenhuma orientação, nada. Tanto que eu contrato uma assessoria, com 5 anos de formado, eu contrato uma assessoria da engenharia civil. Era de uma construtora. E que é óbvio que muita coisa do que foi colocado ali, que era o que se fazia com a construtora, não era aplicável à odontologia. Hoje não. Então, por exemplo, hoje a minha assessoria, ela é uma assessoria que vai te explicar 100% como tem que funcionar um consultório de 1 ou 2 cadeiras, que é o meu formato. Então, por exemplo, o cara que se forma hoje, ele fala, cara, eu não quero camelar 15 anos. Eu quero, ano a ano, poder crescer o máximo que eu vou conseguir. É óbvio que ele não vai ser um magistral dentista com 1, 2, 3 anos de formado. É óbvio que ele não vai deter grande parte do mercado com 1, 2, 3 anos. É óbvio que ele não vai fazer coisas excepcionais com 1, 2, 3 anos. Tudo tem o seu tempo, tudo demanda um aprendizado, uma vivência, uma experiência. Mas não é mais como antigamente, que você tinha que ficar 12, 15 anos passando por tempos difíceis para daí começar a funcionar. Letícia, por exemplo, minha noiva, tem 6 anos de formada, já é a segunda maior cliente do laboratório. Faz casos grandes que muitos dentistas de 20 anos de formado que formaram comigo não fazem. Então, é relativo achar que tem muita coisa e que quem se forma vai sofrer ao se deparar com esse mercado, porque eu acho que hoje existem mais condições para nós encurtarmos essa fração. Não tem tanta necessidade de demorar muito para as coisas darem certo. E voltando para a questão da sua palestra de hoje, que foi falado sobre isso, né? Foi falado sobre gestão, sobre marketing. Você falou as mesmas coisas, basicamente, para eles. Eu quero que os dentistas eliminem o máximo possível as crenças limitantes. O que mais nos limita não é a condição. Não é você falar, cara, estou em cidade pequena, ou não é. O que mais nos limita é o que está dentro da nossa cabeça. O que nós acreditamos, o que nós entendemos como correto ou errado. O que nós acreditamos é reflexo do que nós fazemos, agimos. Então, cara, o dentista não investe. Ele não investe porque ele crê que a cidade dele é pequena, ele crê que o mercado não valoriza, ele crê que os pacientes são... Mas acho que pode haver um trauma também, que é passado, né? Talvez de família, de geração em geração, ou de dentistas para outros dentistas, ou talvez de uma faculdade de formação, de origem de formação. A faculdade tem um pouco, aí os meus colegas só professores vão ficar bravos comigo agora, mas olha só. Quem está só inserido no meio acadêmico, quem é só professor de universidade, não deveria falar sobre o mercado, porque eles não vivem isso. O cara está 40 horas dentro da faculdade, ele está lá recebendo seu salário, concursado, o mérito dele, ok. Mas ele não pode falar de mercado, porque ele não vive isso. E aí é uma tendência normal, não sei porquê, desses professores, que muitas vezes têm dedicação exclusiva, ficarem falando que, mas o mercado não é mais o mesmo, mas lá fora, não sei o que, lá. E, cara, ao contrário, a odontologia nunca foi tão valorizada. A odontologia nunca... Os dentistas, antigamente, eles eram um tipo de piada. Né? O cara falava assim, cala a boca, você não fez... Você fez medicina, você não fez medicina, fez odontologia. Não deu conta de passar, né? Hoje é o contrário. Hoje, meus amigos médicos, eu banho churrasco, os caras ficam assim, nossa, errei a profissão. Errei de profissão, queria ser dentista igual você. E aí eu fico por dentro pensando assim, cara, é isso mesmo. Vocês não respeitavam a gente, agora vocês têm que respeitar. Então, o dentista hoje, cara, ele consegue ter uma vida boa, consegue, cara, concretizar seus sonhos, consegue
em termos materiais, inclusive, cara, ter muito mais acesso a coisas que antigamente eles não tinham. Aí a gente volta para aquela crença limitante. Infelizmente não é a realidade de todos, né? Mas se a gente mudar o mindset, se a gente mudar a mentalidade, a gente consegue alcançar grandes coisas. Assim, ó, a gente é que faz essas condições. A gente é que faz. Por exemplo, cara, minha cidade é pequena, minha cidade também era. Minha cidade tem 55 mil habitantes, muito pequena. Só que eu dizia, cara, eu quero ser o melhor dentista da região. Eu quero fazer com que, cara, ao invés das pessoas irem a Ribeirão Preto tratar de dente, eu quero que elas fiquem aqui. Eu quero que elas tenham ciência de que o que eu estou fazendo é algo digno de respeito. Eu quero passar isso. Então eu falo que marketing é uma guerra de percepção. Eu quero que as pessoas tenham a percepção de que eu sou um grande dentista, independentemente de onde eu esteja e tal. Minha clínica sempre foi uma clínica relativamente pequena. Então, no fritar dos ovos é assim, ó, a gente precisa eliminar aquilo que possivelmente limita a grande maioria. Que a grande maioria não enfrenta essas dificuldades pelas próprias dificuldades. Enfrenta essas dificuldades porque a sua cabeça não os permite enfrentar essas dificuldades. E aí é onde entra a inteligência emocional e uma busca por sanar essas deficiências. Também. Essa história da inteligência emocional é assim, também é passível de ser aprendido, também é passível de ser treinado. Tem um pouco até de terapia, porque você vai na terapia e, cara, o teu terapeuta, ele consegue ir te desbloqueando algumas coisas, sabe? Tem muita coisa que vai ditar isso, mas tudo isso, assim, o epicentro de tudo isso que a gente está falando é a confiança em si próprio. Eu falo, por exemplo, de mim mesmo. Eu mesmo fui a uma terapeuta para poder tentar entender o que estava me travando, por que eu não conseguia alcançar o público que eu esperava. Eu fazia os procedimentos bem feitos, eu tinha uma clínica bonita, tinha acabado de reformar meu consultório. Nossa, cara, eu preciso entender, né? O que está acontecendo? Aí entram as crenças limitantes, entram os traumas, entram os medos, entra o que a gente aprendeu até hoje e como a gente poderia modificar esse cenário. E a gente tem, Vitor, uma tendência. Nós buscamos sempre justificativas para as nossas performances que são aquém do que nós gostaríamos de ser. O que aconteceu para dar errado? Então, não, é isso. O que aconteceu? É uma caça às bruxas, né? Você precisa achar alguém ou um motivo para você dizer, cara, eu não tenho por isso, ou não dá certo por aquilo. Agora, o mais interessante é reconhecer que precisa essa ajuda. Vocês são profissionais da saúde, vocês cuidam das pessoas, mas tem que cuidar de vocês também, né? Assim, ó, os dentistas, eles invertem um pouco isso. Então, por exemplo, eu sempre falo que um dos meus cursos chama Master Vendas. E eu sofri muito por isso, porque a maioria das pessoas que não me conheciam diziam de forma leviana que eu estava incitando os dentistas a venderem. Mas o que nós fazemos dentro do nosso consultório, ele é consequência do que nós vendemos lá atrás. Então não adianta você me falar que você é bom dentista, se lá atrás você não consegue vender o que você aprendeu em curso ou o que você aprendeu na vida inteira. Eu preciso vender. Precisa vender. Então, assim, trabalhar a cabeça, porque no momento em que a gente está... Eu estou elaborando um diagnóstico, eu vejo um paciente, eu vejo a demanda, eu vejo o que é necessário para ele, eu faço um plano de negócios, ponto. Ali é odontologia. A partir desse plano de negócios, quando houver uma negociação de venda, aí é venda, aí é business, aí não é odontologia. E aí, se eu tenho, tipo o lobo de Wall Street, por que, cara, é claro que de maneira fraudulenta, mas por que fez com que um monte de pessoas acreditassem no seu negócio e comprar ações de empresas que muitas vezes nem existiam? Pela confiança, porque confiava em si próprio. Eu tô querendo dizer que assim, naquele momento da negociação, eu tô assim, cara, que sorte tem esse paciente. Ele tem sorte de estar na minha cadeira, que eu vou fazer o melhor para ele, só que ele vai me pagar por isso. E aí, cara, os dentistas é um momento de pavor para eles, porque a maioria tem medo. Muitas vezes você fala de um orçamento, 30, 50, 70 mil, o cara fala, meu Deus, como é que eu vou passar isso? O cara nem dorme na noite anterior. O cara começa a sofrer, porque ele fala, cara, como que eu vou fazer meu paciente não achar isso caro? Como que eu vou fazer esse cara convencer e tal? Então, é tudo o que está dentro da cabeça, irmão. O que acontece depois
É tudo em função do que nós acreditamos e não das reais condições. Quando você acredita que pode ser melhor, que pode vender melhor, tudo acontece, irmão. Tudo acontece. Flui, né? As coisas fluem, a Flui, energia com ela certeza, conspira, né? com certeza. O universo conspira para que tudo aconteça. Essa é uma mensagem assim importante, né, para deixar os profissionais, né? E o senhor quer complementar com mais Chama algo? você, poxa. Ah, Chama você. é novo. Isso mesmo, doutor. E você quer complementar mais alguma coisa, né, assim, de especial que você acha que vale a pena? Eu só o sempre cirurgião quero, seguir? eu só quero propor sempre que os dentistas façam tudo de forma profissional e que eles não procrastinem, não protelem. A gente fica pedalando, né? Joga pra frente. Então, cara, eu tenho esse problema. Eu tenho duas opções. Ou eu enfrento e tento enfrentar com todas as minhas forças e, cara, todo o meu arsenal, ou eu fico empurrando e pedalando esse problema. Empurrar e pedalar um problema só vai fazer o sofrimento aumentar. No fim das contas, eu vou ter que enfrentar isso. O que eu quero dizer? A gente só enrola. A vida Infelizmente. profissional, cara, ela não está diretamente ligada à parte técnica, ela está ligada a outras habilidades. Sim. E quem sofre em não desenvolver essas habilidades é o próprio dentista, que muitas vezes passa uma vida devendo, passa uma vida com escassez, passa uma vida cheia de vontade, passa uma vida em que ele vive, ele sobrevive, ele não vive. Então, esses caras que por algum motivo vivem algum sofrimento profissional, que eles busquem ajuda, que eles busquem quem possa ajudá-los a desenvolver essas habilidades que o farão melhor. E eu tenho certeza que a vida vai ser mais leve, mais prazerosa, inclusive no mocho, trabalhando, atendendo esses caras. Mais satisfeito, né? Perfeita essa colocação. Perfeito. Que conversa boa, né, doutor? Foi agradável, foi muito agradável. Muito boa Obrigado, eu mesmo. agradeço o convite de vocês. Doutor Fernando, a gente agradece demais sua participação Obrigado. aqui. Esperamos encontrá-lo novamente No ano que vem. né? Olha, com está certeza. feito o convite, Eu né? aceito. É, Pode isso contar comigo. mesmo. Vocês podem contar comigo sempre. É um prazer Com estar aqui certeza. com vocês. Muito Com obrigado. certeza, muito obrigada. Nós é que Obrigado a você. agradecemos, doutor. Foi um Obrigado. prazerão. Obrigado.